Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 81. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, técnicas e recursos, página 223. Hoje nós vamos passar para a página 224. Então, aproximadamente até os 289 vai esse livro. Mas eu estou já divulgando o livro de Emmanuel, de Chico Xavier, o próximo livro a ser esmiuçado. Então, não só estou divulgando, como também aqui tem um capítulo que trata a respeito da confissão auricular. A confissão auricular é o confessionário. Mas tem tanta coisa para nós tratarmos nesse livro, principalmente nesse capítulo. Nesse livro, olha bem para você ver, nesse livro, nós vamos tratar um pouco do que acontece nos mosteiros, nos conventos, o que acontece na calada da noite. Sabe quando apaga as lâmpadas? Então, nós vamos aprender um pouco, nós vamos falar um pouco a respeito dos seminários, dos mosteiros, dos conventos. O que será que acontece dentro de um convento, de um mosteiro? Tudo fechado, não é? Tudo fechado. Não entra ninguém a não ser as freiras e os padres, bispos, diáconos, os seminaristas. Esses entram no mosteiro. Mas será que acontece ali dentro? Nós vamos descobrir isso, ou melhor, nós vamos descobrir não, porque eu já sei. Mas nós vamos tratar disso hora que nós terminar Diálogo com as Sombras. Mas pode ter certeza de que eu vou ser muito autêntico em revelar à sociedade, para a sociedade, algumas coisas que a sociedade não sabe. Por que a sociedade não sabe? Porque a sociedade não estuda. Mas a gente encontra o que você vai dizer, a gente encontra. Olha, vamos deixar esse assunto para no momento, né? Porque senão eu vou acabar comentando algo e não pode. Isso não pode, né? Comentar agora. Mas pode ter certeza de que eu vou abrir as portas, eu vou abrir a janela e eu vou mostrar algumas coisinhas para a sociedade que acontece dentro dos seminários, dentro dos mosteiros, dentro dos conventos, depois que se fecha as portas, depois que apagam as luzes. Então aqui, Hermínio Miranda, para dar uma sequência, vou voltar 2 linhas. Sim, esse livro, uma telespectadora, né, uma pessoa muito nobre, fez um comentário que os médios tinham que ler esse livro, tinham que conhecer esse livro. Sim, esse aqui é um livro de cabeceira. Todos nós, né? Todos nós deveríamos ler esse livro e pôr em prática,
porque tem cada mensagem aqui que, olha, é inadmissível quando a gente conversa com algumas pessoas 20, 30, 40 anos trabalhando numa casa espírita, que nunca leram Diálogo com a Sombra, Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, não é? Estudando a mediunidade de Martins Peralva, estudando pessoas que nunca estudaram as 5 obras básicas, pessoas que nunca leram pelo menos as 17 obras de André Luiz. Então é inadmissível trabalhar numa casa espírita e não ter lido ainda, pelo menos lido essas obras. Gente, não devemos perder tempo. Tempo é preciosidade. Então Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim, ó. Um deles me disse certa vez que eu ficaria estarrecido se soubesse daqueles que haviam concordado com arranjos semelhantes. Então, até aqui nós já lemos, já explicamos, vamos dar sequência. De um espírito encarnado, né? Daqueles que haviam concordado com arranjos semelhantes, de um espírito encarnado, que nosso grupo estava particularmente interessado em socorrer. Nos foi dito que desistíssemos, porque ele não voltaria. Então, olha a pressão que esses espíritos denominados chefe das trevas, né, esses espíritos executores, enfim, tem tantos nomes que é uma escala. Então, vejamos bem a pressão causada por esse espírito em Hermínio Corrêa Miranda, né? Nos foi dito que desistíssemos, porque ele não voltaria. Um espírito que a equipe ali da casa, né, de Hermínio Miranda estavam ajudando. Já havia cruzado a ponte para o lado de lá. Tinha tudo quanto queria. Estava muito feliz. O negócio, evidentemente, fora bom para ambos os lados, o que na prática comercial indica uma boa transação concluída de maneira auspiciosa. Então vejamos. Eu vou usar esse termo assim, ó. Quantas centenas de representantes do Cristo que foram um dia aqui na Terra, que abandonaram o Cristo, fecharam as portas da casa que dirigia, da casa espírita, do centro espírita, da instituição, porque foram convencidos pelos espíritos denominados chefe das trevas, de cidade nas trevas, foram convencidos por eles através de um pacto. Dinheiro, fama, cargos importantes aqui na Terra, orgias, promiscuidade, que é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Enfim, quantas centenas de pessoas não resistiram o convite das trevas. É óbvio que, vejamos, pelo fato do indivíduo trazer de existências passadas as más tendências, os vícios de existências passadas, com isso, fica fácil aos espíritos das trevas lograr êxito. Então você observa que
o ser encarnado, quando assume um pacto com as trevas, ele só assume porque ele trouxe de existências passadas vícios. É um ser de má índole, que aqui na Terra buscava no espiritismo glórias, fama, buscava no espiritismo a libertação imediata de dificuldades, de intempéries, de problemas, de doenças. Quantos milhões de pessoas, eu vou usar milhões, quantos milhões de pessoas, quantos milhões de espíritas que ainda se utiliza-se do espiritismo e age na barganha com o espiritismo, com a providência divina, com os bons espíritos, com Deus e com Jesus. Veja bem, o espiritismo nada promete. A pessoa que se ilude de achar que, pelo fato de frequentar o espiritismo, que o espiritismo irá curá-lo, irá libertá-lo do câncer, do HIV, de tudo quanto é doença. Quem pensa que sim, está equivocado. Não. O espiritismo, ele nos mostra o caminho, nos incentiva através dos desígnios de Deus, onde, ao colocar em prática tudo aquilo que nós ali aprendemos, com humildade, com resignação, com aceitação, com paciência, ao colocar em prática, nós logramos êxito como um medicamento. Você observa que o medicamento, ele cura as moléstias do corpo físico se tomado corretamente conforme a prescrição médica. De 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Então, por exemplo, você está com uma infecção interna. O médico prescreve o medicamento para você tomar de 8 em 8 horas. Se você toma de 8 em 8 horas corretamente, e se você põe em prática a higiene mental, se você opta pela mudança de hábito, de comportamento e de atitude, se você busca disciplina na alimentação, se você deixa de lado o cigarro, a bebida, a promiscuidade, pode ter certeza de que aquele remédio de 12 em 12 horas, é 12 horas, né? Que eu disse, mais ou menos, acho que eu esqueci. Mas tudo bem. Se você toma corretamente aquele medicamento, ele há de fazer efeito corretamente. Agora,
Se você toma o medicamento de 12 em 12 horas corretamente, mas continua na orgia, continua na promiscuidade, na bebida, no cigarro, nos desejos, enfim, aquele medicamento não vai fazer lá tanto efeito. Então, há vários fatores que contribuem para com a melhora. Então, é a mesma coisa o espiritismo. Quantas pessoas chegam na casa espírita naquela euforia, querendo que o espiritismo, querendo que os mentores ali na casa espírita o cure, né? O livre daquelas doenças, daquelas mazelas, daquelas enfermidades. Da noite para o dia, como se fosse uma varinha de coldão. Prim, está curado. Não. O que é cura? O que é cura? A cura é a ausência da enfermidade. E o que é enfermidade? A não cura, a não transformação. Agora, veja bem, tem pessoas que trazem determinados órgãos do corpo físico câncer, que mesmo assim não considera aquilo como doença, por causa da aceitação, da resignação, da humildade. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que sofrem dores de toda espécie. E mesmo assim são pessoas resignadas. Eu não sou melhor que ninguém, mas muitas pessoas me perguntam assim, me falam assim: Luiz, você eu acho que é muito amparado pela espiritualidade, pela sua avó, né, que está aí presente. Você tem um assistente. Sim, eu sou muito bem assistido, mas eu nunca pedi nada para a avó e eu nunca pedi nada para o professor Eurípides Barçanufo e nem para Bezerra de Menezes. Nunca. Isso não significa que todo mundo tem que ser assim. Não, eu sou assim. Eu não me sinto merecedor. Até porque a doutrina dos espíritos me ensina como eu me curar através do meu comportamento, das minhas atitudes, da minha reforma íntima, da minha luta interior. Quando eu ouso pedir algo ao professor Eurípides Barçanufo ou ao Bezerra de Menezes, é da seguinte forma: eu rogo aos amigos espirituais que me dê força para que eu consiga passar por essa tormenta. Força! Mas eu não peço para eles retirar o câncer que está no meu corpo. Eu não peço. Eu não peço para eles retirar as toxinas que encontram-se no meu corpo. Isso é responsabilidade minha. Isso não é responsabilidade dos espíritos. Responsabilidade de cuidar dessas toxinas e do câncer que está no meu corpo é do médico. São dos médicos aqui da Terra. Cuidar do corpo e do espírito, e não do espírito e do corpo. A doutrina assim nos orienta. Então, veja bem, quantas milhares de pessoas fecharam as casas espíritas por causa que não aguentaram esses convites feitos pelos irmãos das trevas, os sofredores, e que ali assumiram um certo pacto com
espírito das trevas, deixando de lado nosso Senhor Jesus Cristo, deixando de lado a humanidade, deixando de lado a mediunidade. Mas acontece que isso é tudo ilusão. Isso é ilusão, isso é obsessão, isso é perturbação. Porque essa fantasia, essa ilusão, esse pacto, esse estrelismo, esse dinheiro que a pessoa ganha aqui na Terra e goza a vida e tudo mais e tal, é tudo ilusão. Por que é ilusão? Porque é passageiro. A pessoa pode durar aqui na Terra 80, 90 anos, mas a hora que ele fecha os olhos da matéria e que abre os olhos no plano espiritual, se você nos acompanha, você já teve a oportunidade de nos ouvir e de nos assistir falando a respeito da zoantropia, da licantropia, dos faunos, da indução, do magnetismo, do magnetismo. Então, esses seres que assumem pacto aqui no corpo físico com as trevas, depois que acontece com eles nas regiões umbralinas e depois de alguns séculos, de algumas décadas ou até séculos, recolhido e tratado pelos mentores espirituais, e a demora depois de 3, 4, 5 reencarnação, reencarna, desencarna, sem saber que desencarnou e que reencarnou, sem saber de nada, porque ele se vê num estado praticamente igual um ser letárgico. Em tudo por ter deixado de lado o Cristo, a mediunidade, a responsabilidade, o compromisso mediante a mediunidade e a humanidade, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa troca tem um preço. E esse preço, ele é doloroso quando o indivíduo retorna à pátria espiritual, porque 80 anos, meu bem, 90 anos, meu bem, que a pessoa permanece aqui no corpo gozando a vida material, você sabe, 80, 90 anos perante a eternidade não existe. Não há nem como estipular um número de tão insignificante o período. Pensa bem, esse movimento meu aqui no dedo, alguns bilhões de reencarnações ocorrem durante esse período. Sabe o período que você leva para piscar o olho? Sabe esse tempo? Algumas bilhões de reencarnações já se deram durante o tempo que você pisca o olho. Para você ver. Então, não vale a pena pacto nenhum com as trevas. O melhor pacto é o pacto do amor. Então, o que seria o pacto do amor? Eu faço um pacto para comigo mesmo que amarei milhões de vezes muito mais os meus irmãos aqui na Terra. Eu faço um pacto comigo mesmo de visitar as pessoas enfermas nas periferias, não é? Eu faço um pacto comigo mesmo de continuar trabalhando com Deus, com Jesus, com Mãe Santíssima, com o Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Eu faço um pacto comigo mesmo de continuar na trilha que encontra-se a luminosidade dos passos por onde nosso Senhor Jesus Cristo passou e continua passando. Pacto do amor, pacto com o amor.
Isso que é importante, o pacto comigo de continuar com Deus, com Jesus, com a providência divina, com a mediunidade, auxiliando a humanidade, conforme eu tenho dito aqui nos vídeos. Eu sou casado com Deus, com Jesus, com a minha mediunidade, com a humanidade. Eu sou casado com Deus. Eu sou casado com Jesus. Eu sou casado com a minha mediunidade. Eu sou casado com a humanidade. Então, eu não posso escolher, na idade que eu me encontro, eu não posso escolher uma pérola de Deus, que significa a mulher. Eu não posso escolher uma para me ter junto a mim. Seria egoísmo demais da minha parte. Seria egoísmo demais da minha parte escolher uma pérola de Deus para estar do meu lado. Se eu já sou casado com Ele, com Jesus, com a mediunidade, com a humanidade, ora, gente, se eu posso ter a humanidade toda comigo, por que eu vou escolher uma só pessoa desse coletivo para estar ao meu lado? Aí você pode me dizer assim, Luiz, então quer dizer que é errado o casamento? Não, gente, não é errado o casamento, não. Eu já fui casado, eu e minha ex-esposa, nós nos separamos, cada um foi cuidar da sua vida, e de forma que a vida é assim. Não existe almas gêmeas, e sim almas que gemem juntas. Então vamos dizer que eu não mereço ter uma alma que possa gemer junto comigo nessa existência. Mas eu, através do bom senso do raciocínio, eu procuro lidar com todas as outras minhas almas gêmeas que existem aqui na Terra. Aí, lidar com todas e com tudo e com todos já não é gemer, e sim resignação, aceitação, paciência, humildade, benevolência, indulgência, amor uns para com os outros. Um dia todo mundo há de aprender a, em vez de amar uma pessoa, amar o coletivo. Porque é importante amar o coletivo. É importante amar uma pessoa enquanto nós ainda não desprendemos da necessidade de ter aquela pessoa. Mas o dia que nós aprender que nós podemos ter todo mundo, um coletivo, e em vez disso, não uma pessoa, nós vamos, oh meu Deus, por que eu demorei tanto a acordar? Vamos para o próximo vídeo.